Boa noite. Vamos, pela graça de Deus, continuar com o nosso estudo em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos ver se este ano chegamos ao fim do capítulo. Provavelmente. Eu já tenho falado tantas vezes do versículo 15 que acho que quase podemos saltar por cima deste versículo. Mas é um versículo que gosto bastante. Acho que já deu para perceber. Ora bem, vamos ler aqui a partir do versículo 3. Não podemos ler tudo já agora. A partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor, como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas, genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém os revela legitimamente. Sabendo isto, que a lei não foi feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário a essa doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao Deus que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Podemos ficar por aqui. Eu vou tentar falar agora muito brevemente, para depois deixar falar um pouco, por vezes entusiasmo, e depois acabo por não deixar tempo para vocês falarem, mas queria só não falei na altura, mas ainda sobre as vãs contendas. Todos nós podemos entrar em contendas vãs, coisas que não, aqui no versículo 6, coisas que realmente não aproveitam para nada, só há prejuízo. Chegou ao meu conhecimento que recentemente, e depois isto é triste porque não só os crentes chateiam-se uns com os outros, como envolvem outros crentes e depois envolvem até os descrentes. Dois crentes terão tido uma discussão bastante acesa no Facebook sobre isto. Um deles afirmava que o Senhor Jesus Cristo, quando foi crucificado, os dois ladrões, nós normalmente pensamos, o Senhor estava numa cruz e os dois salteadores estavam numa cruz. Então foi ali uma troca de palavras, de argumentos, um para um lado e para o outro, sobre o Senhor ter sido crucificado numa cruz e os dois salteadores na mesma cruz, um de cada lado. E foi ali um mau testemunho até, porque temos de ter consciência que há descrentes a assistir. Não é? E é muito interessante aquela expressão que nós lemos, que houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E o que é que dizia a seguir? O que é que dizia a seguir? E os cananeus habitavam na terra. E nós temos de ter consciência que, quando há contendas, assim, não vou dizer não podemos discutir, porque senão qualquer discussão sobre a palavra de Deus é uma contenda. Não. Mas há questões que não vale a pena estar a perdermos demasiado tempo, a perdermos até a amizade das pessoas, por questões absolutamente menores. E parece-me ser o caso. E depois, ainda por cima, o mau testemunho que resulta daí o descrédito que há para a obra de Deus. Quando o que devia ser o nosso foco em relação à questão da crucificação do Senhor o quão maravilhoso é o plano de Deus para a salvação para o homem. Mas depois o que é que passa para os descréditos? Aquela gente nem se entende. Andam ali todos à batatada por causa de como é que foi a crucificação. Se foi um em cada cruz, se foi todos na mesma cruz. Infelizmente, eu acho que isso são realmente vãs contendas que não trazem nada de bom. E alguns, de facto, nós
falámos aqui no versículo 7 daqueles que querem ser doutores da lei, só que não entendem o que é a lei, qual é o propósito da lei. Então, os falsos ensinadores, estes que queriam ser doutores da lei, que não sabem, não entendem nem o que dizem, nem o que afirmam, eles não compreendiam nem o conteúdo, nem o propósito da lei. Eles estavam então a levar os crentes para fora da liberdade da graça e a pô-los debaixo da servidão do legalismo. E isto, por vezes, tem bastantes adeptos. Porquê? Porque a nossa carne religiosa é tremenda. Gosta muito de que nos mande fazer coisas. Eu já tenho dado este exemplo várias vezes. Um bom exemplo de como a carne religiosa é insaciável e gosta de regras e mais regras é o caso dos fariseus, que o que é que fizeram à lei de Deus? A lei de Deus, que era constituída por centenas de mandamentos, eles ainda foram acrescentar, pôr mais acima, porque a carne religiosa é insaciável. Porquê? Porque permite à pessoa parecer santa sem ter havido uma verdadeira transformação interior. Uma transformação no seu coração. Isso não é usar a lei de uma forma legítima. O apóstolo Paulo tem aqui o cuidado de dizer a lei é boa. E ele diz isso noutra passagem. Onde é que ele diz? Noutra passagem que a lei é? Romanos 7. Quando ele fala da lei, ele diz que a lei é boa. Ou seja, o problema não é a lei. Nós não devemos atirar fora a lei só porque alguns a usam mal. E por vezes há a tentação de isto está a ser mal utilizado, vamos rejeitar totalmente. E chega-se depois a extremos como de querer, penso que é a Inglaterra, não sei como é que está isso, mas queriam banir as facas. Ou seja, não pode haver facas. Ou não sei bem em que contexto, mas queriam desaparecer com as facas porque as facas eram usadas para crimes. As facas é uma coisa boa. Se alguém usar dela legitimamente. Se alguém usar ela, uma faca para o propósito que ela serve. Até uma arma. Uma arma serve para defesa pessoal. Mas, claro, depois há pessoas que usam-na com uma má intenção. Mas a lei é boa se alguém usar dela legitimamente. Ainda sobre a lei ser boa, quero dizer o seguinte. Quero dizer duas coisas. Isto também deve nos dar uma lição sobre uma certa diplomacia. Paulo, apesar de por vezes usar uma linguagem bastante dura e forte, ele também era um mestre da diplomacia. E há vários exemplos dele, em vez de acusar os outros, ele por vezes usava ele próprio. Então aqui nós temos uma lição de diplomacia que podemos tirar, que é a lei é boa. Ou seja, apesar de haver quem use mal, eu começo por dizer a lei é boa. E quando nós queremos até encontrar uma base de entendimento com outra pessoa que não concorda connosco, common ground, um chão comum, uma base de entendimento. Não vamos rejeitar por completo aquilo em que aquela pessoa acredita. Se nós, por exemplo, queremos partilhar o Evangelho da Graça de Deus com um católico, vamos tentar encontrar algum ponto de contacto. E é a palavra de Deus. E claro, nós podemos dizer que a palavra de Deus é boa. Mas depois podemos até dizer se alguém usa dela legitimamente. Nem tudo é mau em todas as atitudes das pessoas. Por exemplo, com uma testemunha de Jeová, podemos dizer, olha, vocês ao menos fazem um esforço por andar a pregar aquilo em que acreditam. Isso seria... O espírito é bom, ou seja, não é rejeitar totalmente tudo o que eles fazem. Ou seja, há coisas boas. Mas temos de depois complementar com aquilo que se deve, de facto, fazer. Então, o apóstolo Paulo aqui diz, a lei é boa, mas temos de usá-la legitimamente. Uma sugestão de diplomacia que creio que podemos aprender com o apóstolo Paulo. Não é rejeitar perentoriamente o outro, não é num debate teológico
tem uma discordância com outra pessoa e começar logo a chamá-lo de herege e a rejeitá-lo por completo, não. Olha, até aqui nós concordamos. Discordamos a partir daqui, vamos tentar ver se chegamos a algum entendimento mais preciso acerca da palavra de Deus. Porque o que poderia ser tentador, e alguns poderiam fazê-lo, é: eu quero saber lá do que a lei diz. Agora estamos debaixo da graça. Isso é um mau espírito. Então, devemos usar dela legitimamente, diz aqui o apóstolo Paulo. E então, legitimamente, eu falei, há instrumentos que são feitos com certo propósito e depois as pessoas usam-no com propósito errado. E não traz proveito. E há uma história que se conta, eu já partilhei com alguns, que um homem queria, um linhador, estava habituado a cortar as árvores com um machado. Só que o machado demorava muito tempo a cortar árvores, não era o meio mais eficaz. E ouviu dizer que havia uma coisa maravilhosa que era a motosserra. Dizer que cortava uma árvore em poucos minutos. Ele ficou todo contente, porque ele demorava horas, largas horas, a cortar pinheiros. Pinheiros e outras árvores. E então, falar da motosserra, e foi a uma loja comprar uma. E comprou, ficou todo contente, levou-a, e no dia seguinte, o passado de umas horas, voltou e estava todo chateado com o dono da loja, vinha todo transpirado, a dizer: isto não funciona. Estive a manhã toda a tentar cortar árvores e só consegui cortar uma. E o dono, o homem que lhe vendeu a motosserra, disse: espera lá, vamos lá ver qual é o problema. E liga a motosserra. E no momento em que ele liga a motosserra, o homem assustou-se e começou a fugir. Ou seja, ele não tinha estado a usar a motosserra ligada. Ou seja, estava a tentar, como se fosse um serrote, a cortar. Porquê? Porque não estava a usar a motosserra de uma forma legítima. Não tinha ido provavelmente ver as instruções. Não usou aquele instrumento com o intuito para o qual foi criado. Usou de outra forma. E da mesma forma, a lei que foi dada com um certo propósito estava a ser usada com um mau propósito. Então, se ela for usada legitimamente, tudo bem. Agora, se não for usada legitimamente, temos um grande problema. Temos o problema dos legalistas, que procuravam estragar todo o trabalho que o apóstolo Paulo fazia, fazendo crer às pessoas que já tinham crido na mensagem da graça de Deus, crer que elas precisavam de se colocar debaixo da lei. E isso não é usar a lei de uma forma legítima. Quero falar aqui só muito rapidamente. Houve algumas coisas que falámos, mas queria salientar alguns aspectos desta lista que o apóstolo Paulo faz. Há várias listas de pecados que vemos na palavra de Deus. Temos esta, de 1 Timóteo 1. Temos outra. Qual é aquela mais famosa? Coríntios capítulo 6. De vários pecados. Uma lista de pecados. Gálatas, temos as obras da carne. Temos em Romanos 1 aquela descrição do pecado do homem. E vamos ver aqui muito rapidamente. A lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados. Eu falei na altura que não é feita para o justo, não é feita para o crente, ou seja, o crente não está debaixo da lei, porque a morte de Cristo, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo deixam-nos livres da maldição da lei. Não precisamos estar com aquela obsessão da guarda da lei, porque a nossa salvação não depende disso. E mesmo que nós digamos cumprir a lei vai tornar-me mais santo, cuidado, se não é usar a lei de uma forma legítima. Para os injustos, é feita para... Estou aqui só a ver aqui as minhas notas. Os injustos, aqueles que não reconhecem a lei. Para os obstinados, os rebeldes, desobedientes. A lei é feita para esses. E atenção, sobre a desobediência. Cuidado com aqueles que desobedecem ao Evangelho de Cristo.
A palavra de Deus é tremenda quanto a isso. Diz-nos que Deus, o Senhor Jesus Cristo, virá como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A obediência é algo essencial para a salvação. A obediência ao Evangelho de Cristo. Continua com os ímpios, aqueles que não querem Deus, aqueles que estão destituídos de reverência para com Deus. A expressão em inglês é bastante interessante, que é godless, ou seja, sem Deus. As pessoas que o Salmo nos diz o Necho no seu coração, não há Deus. As pessoas que não querem nada com Deus, as pessoas que não têm reverência para com Deus, os pecadores, que é uma consequência natural da rejeição de Deus. E não tínhamos ilusões de que é possível o homem ser bom sem Deus. Não, ser pecador é uma consequência natural de um homem rejeitar a Deus. Os profanos são os impuros, aqueles que se contaminam com o pecado, aqueles que contaminam até as coisas religiosas. E eu dei-vos o exemplo de Belsazar, que pegou no despojo do templo de Deus e bebeu naquelas taças que trouxeram de Jerusalém. Isto é ser profano e religioso. Pessoas que aqui diz irreligiosos. As pessoas não querem nada com a religião, não querem nada com as coisas espirituais. E não sei se têm noção, mas cada vez mais vivemos num mundo em que as pessoas não querem nada com qualquer tipo de religião. Tenho até ouvido algumas pessoas a manifestar-se e fico preocupado, porque há pessoas a pensar assim. E cada vez mais. Recentemente, provavelmente, ouviram falar de uma certa polémica que houve no último dia de aulas do segundo período, em que em algumas escolas fizeram missas. Ouviram falar disso? Quiseram fazer umas missas com alguns alunos que queriam participar, fizeram missas em algumas terras que são mais de tradição católica. Há quem o tenha feito. E claro que vem em peso quem? As pessoas irreligiosas, as pessoas seculares, pessoas que não querem nada com aquilo que é religioso, vêm logo dizer que não pode ser, que não há direito, que se vivemos no Estado laico. Realmente, uma missa numa escola não é propriamente uma coisa que me entusiasme particularmente. Mas eu vi depois alguns comentários de professores que diziam que a religião não deve ser coisa que deve ser ensinada nas escolas, e na opinião de alguns que se manifestaram, diziam mesmo em casa. Que isso de questões religiosas e questões políticas deve ser deixado para a idade adulta. Quando tiverem 18 anos. Tal como as pessoas não votam antes dos 18, não devem ser expostas a ideias religiosas antes dos 18 anos. E quando nós sabemos que, pelo que a palavra de Deus nos diz, devemos ensinar ao menino o caminho em que deve andar, para que não se desvie dele. E Timóteo, que sabia desde a sua meninice as sagradas letras. Eu ponho-me a pensar se as nossas autoridades, que vamos vendo que se afastam cada vez mais do temor de Deus e dos princípios da palavra de Deus, se lembram de dar ouvidos a estas pessoas, podemos chegar a um ponto em que mesmo a doutrinação religiosa, ou seja, que para nós é o quê? Ensinar o que a palavra de Deus ensina às crianças, pode vir a ser proibido. E podem pensar, isso não, estás aí já a delirar, estás a inventar. Irmãos, há coisas que nós pensávamos que eram impensáveis há 10 ou 20 anos e agora são lei. E há de quem falar contra essas coisas. Ouvi ainda hoje, um pai que é impedido legalmente de tratar a sua filha por menina, porque o tribunal diz que ele tem de a tratar por rapaz. Porque ela tem disforia de género e vai ser sujeita a tratamento, uma criança que está no 9º ano, e vai ser sujeita a tratamento, então o pai tem de tratar esta criança como o tribunal manda. Ou seja, já nem temos direitos sobre os nossos filhos. Responsabilidades e direitos.
Portanto, podemos caminhar cada vez mais para um mundo irreligioso, um mundo que rejeita abertamente Deus. É um mundo realmente muito difícil. E quando me ouvirem dizer estas coisas, se calhar ficam assim um bocado... se calhar pensam, não, estás a exagerar, isto não é bem assim, mas há muitos casos muito complicados por esse mundo fora. E se nós queremos uma máquina do tempo para ver como é que as coisas vão estar aqui em Portugal daqui a 5 ou 10 anos, é só viajar, não digo tanto para os Estados Unidos, mas talvez para o Canadá ou para certos países nórdicos muito mais avançados. Isso é a máquina do tempo que nós possuímos neste momento, que é ver o que é que pode vir por aí. Lá está, é um mundo irreligioso, que depois, como eu falei na semana passada, se tornam parricidas e matricidas. Matam os próprios pais, legalmente, em alguns casos, devido à eutanásia, para os homicidas em geral. Falamos também sobre o aborto. Ou seja, há aqui coisas que se tornam naturais. Algumas destas coisas que, se calhar, o leitor do primeiro século olhava para isto e pensava, isto é tudo horrível. Estas pessoas não querem nada com Deus. Hoje em dia temos, em muitas destas coisas, temos pessoas que se dizem religiosas, que se dizem cristãs e que aceitam muito do que é cristã. Claro, com outro nome. Fornicários, sodomitas. E fornicários, a palavra... sabem qual é a palavra no original? É pornos. Pornos. Pessoas que cometem ato sexual ilegítimo. E claro que nós vamos rapidamente em direção aos nossos pecados de estimação, para assim dizer, aqueles que mais gostamos de atacar, normalmente a homossexualidade, mas há muitos outros. Somos talvez não tão rápidos em criticar outros pecados, como o ajuntamento, o sexo fora do casamento, o recasamento, a pornografia, a masturbação. E podemos ir aqui em cedendo, e depois começamos a tornar, a pensar que não é assim tão mal, há coisas piores, e vamos só em direção àqueles que realmente nos parecem mais graves. Porque algumas versões falam mesmo de aqui sodomitas, fornicários e sodomitas, é tudo um pouco a mesma coisa, e vamos só em direção àqueles pecados que mais nos interessam e deixamos de lado aqueles que não nos parecem tão maus quanto isso. E muito cuidado, muito cuidado. Sobre estas coisas, esta questão do pecado sexual, o Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. E há algumas pessoas que às vezes gostam de dizer que Jesus Cristo não falou nada contra a homossexualidade, nem contra a transexualidade. Ora bem, ele diz, no princípio Deus criou macho e fêmea, não foi? Homem e mulher. E disse, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e serão os dois uma só carne. Ele remete para Gênesis, para o que está relatado em Gênesis. Portanto, o Senhor Jesus Cristo falou sobre estas coisas. Não é omisso quanto a isso, como algumas pessoas gostam de pintar um Jesus que ama tudo, ama todos, não é contra o pecado de ninguém. Muito cuidado com essas coisas. E roubadores de homens, mentirosos, perjuros. Reparem que não há aqui uns pecados mais graves do que outros. Nós podemos ser muito rápidos em condenar certos pecados que nos parecem mais hediondos, mais graves. Mas está aqui mentir. Perjúrio. Mentir sobre juramento. Tudo isto é grave aos olhos de Deus. Ora bem, mas eu queria falar um pouco ainda sobre o propósito da lei. Então a lei, já vimos que a lei não é, supostamente não é para nós nos salvarmos. Nós vimos também isso, que ninguém será salvo pelas obras da lei. Ninguém é salvo por guardar as obras da lei, porque ninguém consegue guardar. E a palavra de Deus diz-nos que pelas obras da lei nenhuma carne
será justificada, não é? Nenhuma carne será justificada. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Eu queria falar mais um pouco, mas quero ver se algum de vocês tem alguma coisa para dizer antes de eu avançar. Nada? Ninguém? Ora bem, eu queria falar-vos então aqui sobre... Deixa-me só... Sim, então fala. Fala à vontade. Isto quanto ao facto de, quando Paulo diz aqui que a lei é a natureza da lei, não é? Sim. A natureza da lei diz dele exatamente. Não, sim. Que a lei é boa. A lei é boa, versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela. Portanto, a lei é boa, e eu já desenvolvi isso também em Romanos, no capítulo 7 e no verso 12, que a lei é espiritual, então já li, já tenho apenas. Sim. Já estava. Porque que a lei é boa? Dizemos, capítulo 7, verso 12, ele chega a lei é santa. Que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse o pecado, provinha a morte. Pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não ocorre, mas o que não quero, isso não faço. Mas o que eu quero, isso faço. Isso faço o que não quero e consinto com a lei, que é boa. Entre várias vezes, aliás, é um termo que Paulo usa nas cartas. Porque Paulo está a falar, ele diz: sabemos, porém, que a lei é boa. Paulo está a falar no espírito com que ele aprendeu a lei. Não é? E qual é a finalidade? E a lei é boa porquê? Porque ela está de acordo com a santidade de Deus, está de acordo com a justiça de Deus e com a verdade de Deus. Não é? A lei de Deus permanece, desde que ela foi dada, permanece sempre como um aviso para a humanidade. Portanto, ela é santa, é justa e é espiritual e é boa, porque está de acordo, ou melhor, está em conformidade com os propósitos de Deus para o homem. E Paulo podia dizer assim: isso nós sabemos, não é? Sabemos que a lei, portanto, é boa nisso. Depois, ele diz para os que usam legitimamente. E aqui é um ponto negativo e positivo em relação à lei. Por exemplo, ele diz que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, mas também. Eu falo antes dos outros. Exatamente. Querem ser doutores da lei. A lei não é feita para o justo. E aqui ele depois vai enumerar uma série de pecados. E é curioso, legítimo, ele quer dizer, não, ou melhor, não é aquilo que a lei permite fazer, mas aquilo que a lei diz para tu não fazeres. Não é? Se tu agires, por isso ele diz: a lei é feita para o pecador, para o transgressor. E depois há uma série que é isso que ias falar agora, portanto, que é sobre os pecadores, não é? E é interessante, e aqui é um pensamento curioso no verso 9, porque ele diz: sabendo isto, da nossa passagem de Timóteo, do nosso capítulo, sabendo, porém, que a lei é boa, já lemos, verso 9, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. E aqui é interessante, e vejo este pensamento e admirável o cuidado do apóstolo Paulo, aquilo que é justo. Portanto, aquilo que foi justificado, aquilo que alcançou pela graça de Deus, salvação. Enquanto que pecadores, ou melhor, ele aqui fala no singular, aquilo que é justo, está a falar da pessoa, aquilo que nem todos são justos, mas aqueles que foram justificados. Exatamente, justificados. Enquanto que pecadores, ele fala de uma massa em conjunto. São muitos. Sim, ali mesmo quando ele fala do fruto do Espírito e das obras da carne, as obras da carne são muitas mais. E porque depois ele diz: mas os injustos, já falamos sobre isso. Sim. Aqui aparecem-nos vários tipos de pecado, digamos assim, né? Já enumeraste alguns. Sabemos, porém, que a lei, sabemos isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos, e aos destinados para os ímpios, pecadores. Porque aqui depois, isso depois
Não sei se esse é o teu propósito. Porque há aqueles que são, eu falo dos primeiros pecadores, que são os rebeldes contra Deus. Que não se querem sujeitar, não querem, rebeldes, não querem que ele diz, obstinados. Obstinados, sim. Que é uma pessoa que é injusto e obstinado, não é? São aquelas pessoas que se rebelam contra Deus. E depois há os outros que não se sujeitam à lei de Deus. Há aqueles que se rebelam e há aqueles que, mesmo assim, outro grupo que não se sujeita, que é o que ele diz depois. Vamos ver, verso: ímpios pecadores, os profanos, os religiosos, os fariseus, são aqueles que, tendo conhecimento da lei, da palavra de Deus, que é muito São rebeldes. não só se rebelam, Como não se sujeitam e fazem todo aquele tipo de coisas que perante a lei não é legítimo fazer. Certo. Sim. Mas há algum pensamento? Então a lei serve então para quê? A lei pode ser vista como, alguém dava esta ilustração, pode ser vista como um microscópio. Nós podemos ter a nossa, posso ter aqui a minha mão parece estar limpa, mas se eu puser ao microscópio, eu vejo que há ali coisas que eu não sabia que tinha, micróbios que tinha. Ou até a nossa comida, sei lá, o arroz, que nós vamos cozinhar, e pensamos que está tudo muito limpinho, está assim branquinho, vamos a ver o microscópio que está. Ou seja, o microscópio amplia e faz-nos ver coisas que nós não sabíamos que estavam mal. E a lei funciona, a lei mostra-nos o quão pecadores somos. Mesmo a pessoa que se acha mais justa aos seus próprios olhos, e até aos olhos da sociedade, se for confrontada com, basta os 10 mandamentos, chega à conclusão, se tiver algum temor em relação à palavra de Deus, percebe que está muito aquém. Mas muito, de longe. E, infelizmente, há pessoas a quem são perguntadas estas questões. Há um evangelista que faz muito isto. Eu creio que é uma forma de usar a lei de Deus legitimamente, que é procurar fazer com que as pessoas percebam o quão são pecadores, que é o Ray Comfort, que faz. Eu não faria da maneira que ele faz, mas como já disse, se ele faz, e há pessoas que vêm ao conhecimento do Evangelho, graças a Deus por isso. Então ele percorre os mandamentos e se já mentiste, se já adulteraste, e diz-lhes como o Senhor Jesus Cristo disse: se já olhaste para alguém com desejo. Então, a lei, e as pessoas, claro, algumas percebem um pouco melhor o quão indignas são, o quão pecadoras são, e a lei funciona assim. A lei funciona para mostrar a todos, mesmo a pessoa que se acha mais santa, mais pura, mostrar o quão pecadora ela é. A lei tem o objetivo de mostrar o quão pecadores os homens são. Porque... Sim. A lei é que é para acabar. Sim. A lei revela o pecado e condena o pecado. Exatamente. Sim. Condena, exatamente. O irmão percebe. Eu não teria conhecimento do pecado se ela não tivesse não faz. Claro. A lei revela o pecado e condena o pecado. Exatamente. Mostra também a necessidade que tem de Claro. Isto é de alguém que me justifique. Sim. A lei expõe, condena e restringe o pecado. Ou seja, se alguém tentar andar debaixo da lei, só para andar mais certinho, se calhar alguns o faziam no tempo em que a lei estava em vigor, ora, não vou fazer isto para que não venha nenhum castigo sobre mim. Restringe, ou seja, faz com que a pessoa, olha, eu não posso fazer isto, tentar restringir um pouco. Mas, então expõe, amplia, por assim dizer, porque diz aqui, nesta passagem que lemos há pouco, a fim de que pelo mandamento se fizesse o pecado se fizesse excessivamente maligno. Ou seja, amplia. E em Romanos 5:20 também diz: veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Ou
seja, o pecado a gravidade do pecado é ampliada perante a lei. O apóstolo Paulo também diz em 1 Coríntios, o poder do pecado é a lei. E diz em em 1 Coríntios 15, 56. E diz também em Romanos 4, 15, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Agora, a lei tem um objetivo. O objetivo final. Qual é o fim da lei? Está na palavra de Deus, o fim da lei É Cristo. é Cristo. Ou seja, a lei, no fundo, aponta para a necessidade que nós temos de um Salvador. Porque, ai daquele. E eu creio que havia alguns, Paulo provavelmente seria um desses, que olhava para a lei e pensava, isto é o que tenho de fazer, está bem, eu vou fazer isto tudo direitinho. Porque Paulo o que era segundo o zelo que há na lei? Segundo a justiça que há na lei. Irrepreensível. Ou seja, ninguém podia dizer, Paulo, olha, estás em falta. Ninguém conseguia apontar a Paulo. A Saulo. O que quer que fosse. E provavelmente havia alguns que eram, segundo a justiça que há na lei, irrepreensíveis. Mas, certamente, pecavam. Sem ter consciência. E mesmo pecando, ofereciam os sacrifícios, faziam essas coisas todas. E quando o apóstolo Paulo diz, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, eu creio que era deste modo. Ele, quando cometia alguma falha, tinha consciência disso, ou mesmo que não tivesse, oferecia sacrifícios para que Deus se agradasse dele, tal como a lei ordenava. Então, alguns pensariam, é isto que eu tenho de fazer, então eu faço. Mas essas pessoas não estavam salvas. Mas não conseguiam cumprir toda a lei. E aquele que quebra um dos mandamentos é culpado de toda a lei. Então, a lei, no fundo, aponta para a necessidade que nós temos de um Salvador. E é esse o uso que nós vamos fazer da lei. Que é mostrar a necessidade que todo homem, mesmo aquele que aparenta ser mais justo, aos seus próprios olhos, aos olhos da sociedade, precisa de Cristo. A lei é essencial para a exposição do Evangelho. O apóstolo Paulo diz aqui depois no versículo 11, conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. A lei é necessária para o Evangelho. A lei, sem o Evangelho, vocês conhecem provavelmente um folheto que diz assim, primeiro as más notícias e depois as boas notícias. A lei, no fundo, expõe a má notícia. A notícia de como é pecador. E depois, o Evangelho da graça de Deus é apresentado porque o fim da lei é Cristo. Então, a lei sem Evangelho é como um diagnóstico sem remédio. Imaginem o que é alguém saber, olha, tens esta doença e a lei faz isso. Olha, estás doente, está aqui a tua doença, o teu pecado, separa de Deus. Mas é o remédio, que é o Evangelho. Mas o Evangelho, pregar o Evangelho sem a lei, é como anunciar uma cura a um doente que não sabe que está doente. As duas coisas são essenciais andarem junto um com o outro. Atenção, não estou a dizer misturar, despejar obras da lei em cima do Evangelho, de maneira nenhuma. A ideia para que nós possamos expor o Evangelho, é preciso as pessoas perceberem a necessidade que têm de um Salvador. A necessidade de quão injustas são, de quão abaixo do padrão de Deus, que é a sua lei. Porque a lei, ninguém... Aliás, só uma pessoa conseguiu cumprir toda a lei. Foi o Senhor. O Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Mas ninguém conseguiu. Porque é um patamar tão alto que ninguém consegue. Isso devia levar qualquer judeu sincero a pensar: eu não consigo. Eu preciso de algo mais. Oh, Deus tem misericórdia de mim, pecador. E não, dou-te graças a Deus porque sou mais justo que os outros. Aí de quem olha para a lei e diz: é isto? Fácil. Até vou arranjar mais coisas para fazer, além destas. Isto é tão pouquinho, tão fácil, que até vou arranjar mais. Que era o que os fariseus faziam, infelizmente, com a lei. Então, o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado
Mas há mais alguém que quer dar algum pensamento? Só para depois terminar depois com esta parte? Mas à vontade, à vontade. Sim, sim. Aliás, depois eu posso dar um exemplo dele. Sim, sim. Nos versículos seguintes. Que conforme o Evangelho da glória de Deus, me foi confiado, e a mim, que antes foi construído, perseguidor, como é que a graça de Deus atua na vida dele? Não foi por ele guardar a lei. Pois não. Apesar de ele ser fariseu. Exatamente. Quer dizer, por um lado, ele mostra a importância da lei, que a lei é e que continua a ser, isto é, está de acordo com e tem conformidade com os planos de Deus, mas ele foi justificado, e aliás, o pecador hoje é salvo somente pela graça de Deus, que não foi Deus. Porque a lei mostra o pecado, condena o pecado, mas aponta para o Salvador. Exatamente. Tem que confiar nisso. Exatamente. E depois vem o exemplo dele. Claro. Ele diz mesmo para exemplo. Ele até usa aqui a palavra protos, que é mesmo protos. Ou seja, está aqui o primeiro, agora os outros vão ser da mesma forma. E também para provar que até para ele havia esperança, portanto ninguém está longe demais para poder ser salvo. O Evangelho, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado. Este Evangelho dá glória a Deus. Deus é glorificado. O homem é humilhado, como já temos dito várias vezes. Humilha o homem, esmaga o homem debaixo da culpa do seu pecado. E o Evangelho que nós anunciamos tem de ser assim. Não podemos pregar um Evangelho em que o homem é até glorificado. E há alguns evangelhos, algumas mensagens que se pregam até com a Bíblia na mão, em que o homem até não é assim tão mau quanto isso, e Deus só está aqui para dar um jeito na nossa vida. Cuidado com isso. Este Evangelho dá glória a Deus. Só lhe deu a glória, não é? A Deus, só a Deus a glória. Ele diz que me foi confiado. Há várias passagens, eu queria terminar só com esse pensamento. Há várias passagens em que ele diz que esta palavra lhe foi confiada. Em 1 Coríntios 9,17, eu vou ler rapidamente. 1 Coríntios 9,17, ele diz: e por isso, se o faço de bom mente, terei prémio, mas de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Depois, em Gálatas 2,7, aquela passagem que ele fala de Pedro e os apóstolos que viram que lhe tinha sido confiado, antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da circuncisão lhe estava confiado, como a Pedro da circuncisão. 1 Tessalonicenses 2,4, também temos: mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. E Tito 1,3 também, ele diz que o Evangelho lhe foi confiado, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que lhe foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Salvador. Foi-lhe confiado. E ele diz até, em Gálatas 1, que não foi, o Evangelho que ele prega não é segundo os homens, porque não lhe foi, não recebi nem aprendeu de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Foi o Senhor próprio Senhor Jesus Cristo que lhe revelou, que lhe confiou este Evangelho, o Senhor Jesus Cristo glorificado. E uma mensagem completamente distinta daquela que os outros tinham pregado. A mensagem que lhe foi confiada. E agora quero só dizer mais uma coisa mesmo, estou a terminar, que me foi confiado. E depois, ele diz a Timóteo, este mesmo Timóteo, ele diz em 1 Timóteo 6,20, 1 Timóteo 6,20, ó Timóteo, guarda o depósito que foi confiado. Ou seja, Deus confiou-lhe este Evangelho e agora o apóstolo Paulo confia este Evangelho a Timóteo, lemos aqui, ao Timóteo, guarda o depósito que foi confiado. E depois, em 1,14, guarda o bom depósito, segundo a Timóteo, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. E, por fim, aquela outra passagem que eu já tenho lido várias vezes: o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confio a homens fiéis que sejam idóneos para também ensinarem os outros. Ou seja, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado, foi revelado ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passou a Timóteo, e a outros, mas particularmente aqui a Timóteo,
E a ideia era ir passando para outros. E é isso que nós devemos fazer hoje. É pegar naquilo que nos foi confiado, o Evangelho da graça de Deus, aqueles que já confiámos, que já aceitámos este Evangelho, darmos graças a Deus por isso, e não ficarmos com ele. Passarmos a outros, não só evangelizando, mas também ensinando a outros, para que eles sejam capazes também de ensinar a outros. Isso é tão difícil. Eu já acho difícil o suficiente aprender para mim. Quanto mais para ensinar a outros. Quanto mais para ensinar a outros que sejam capazes de ensinar a outros. E isto realmente não basta uma pessoa, é preciso uma igreja inteira para conseguir levar esta mensagem, passá-la para as gerações seguintes. Porque a geração seguinte vai ter uma tarefa muito mais difícil, estou convencido disso, vai ter uma tarefa muito mais difícil neste mundo do que aquela que nós estamos a ter neste momento. Neste momento nós ainda gozamos de alguma paz. Não sei, alguma liberdade para pregar o Evangelho. Não sei se iremos ter muito mais tempo. Portanto, aproveitemos. Eu sei que isto já foi falado. O irmão Eliseu pregou sobre isso, acho que foi para aí em janeiro, falou sobre isso. Por isso, aproveitemos agora os tempos que nós temos para pregar o Evangelho. Porque poderá vir o tempo, e não pode não faltar assim tanto quanto isso, para nós pregarmos o Evangelho da graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe.